Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h33. Vamos caminhar com Jesus. Hoje não teve jeito, pessoal. Entrei atrasado mesmo, peço desculpas, né? É a confusão de sempre. Sempre tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Inclusive, né, estou aqui escrevi hoje um texto, né? Porque muitas pessoas têm me perguntado sobre a questão da posse e do porte de armas, né? Então, escrevi um texto falando sobre isso, texto baseado no que a igreja ensina, na doutrina da igreja, né? Está baseado na doutrina social da igreja, está baseado em documentos como Mater et Magistra, do Papa João XXIII, né? Documentos conciliares, como Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças dos homens e mulheres, as alegrias, as esperanças, as tristezas e as questões dos homens e mulheres são também as alegrias e as esperanças da igreja. A Gaudium et Spes, sobre o papel da igreja no mundo. Eu cito, inclusive, São Tomás de Aquino. Olha, fui buscar lá embaixo, né, para explicar uma questão muito necessária sobre a aplicabilidade de casos particulares, né? É um texto até muito interessante que ele fala sobre a lei natural e ele coloca que nenhum princípio geral resolve todos os casos particulares e, portanto, há casos particulares que o princípio geral não resolve. E ele também coloca que você não pode estabelecer um princípio geral a partir de um caso particular. É interessante isso. São Tomás de Aquino é uma pessoa que vale a pena ler, mas tem que ter muita paciência, porque ele é muito complicado. O cara é muito inteligente, faz textos maravilhosos, mas você tem que ter paciência, tá? Não pensa que você vai ler isso como se lê assim um texto qualquer, não. É difícil. Não vou mentir para ninguém, né? Daqui a pouco a gente vai começar a nossa reflexão de hoje, né? Esse texto de domingo é um texto importante, é um texto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aí vale a pena a gente fazer a nossa reflexão. Bom, tá na hora, vamos começar. Entrou alguém, acabou de entrar alguém. Quem é? Danira, não estou lendo o resto. Ô, Danira, boa tarde, paz e bem. Ô, Margot, boa tarde, paz e bem. Vamos começar a leitura agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tende compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados, e um deles, ao perceber que estava curado, voltando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um fariseu. Um samaritano. Mozinho me corrigiu aqui, é um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui,
Lendo, a Sheila entrou. Oi, Sheila. Boa tarde, paz e bem. Leonardo está aí com você? Bom, esse evangelho, ele traz uma série de reflexões necessárias. Mas, antes de tudo, eu preciso dar um esclarecimento. Quando vocês lerem lepra na Bíblia, não entendam como a hanseníase de hoje em dia. A lepra na Bíblia se referia a qualquer mancha branca que descamasse ou coçasse. Então, por exemplo, uma micose de pele, psoríase, até vitiligo poderia ser entendido como lepra na época. A questão da lepra era muito mais uma questão moral, porque os judeus acreditavam que isso era um castigo por uma transgressão, do que uma questão sanitária. Eu falo isso porque, infelizmente, os nossos irmãos com hanseníase sofrem muita discriminação e preconceito. E quem caminha com Jesus não pode permitir marginalização, preconceito ou discriminação. Dito isso, vamos aqui. Ô, Gerline, minha filha, boa noite. Aliás, boa tarde, paz e bem. Dito isso, vamos adiante. Né? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que Jesus está indo para Jerusalém, a Terra Santa, onde está a Arca da Aliança, no Templo Sagrado. Maravilhoso. Só que ele está passando entre a Samaria e a Galileia. A Samaria, dos samaritanos, inimigos dos judeus. Não se davam bem. A Galileia, terra de pagão. Ou seja, ele não estava num lugar de pessoas da sua religião. E aí aparecem 10 pessoas com lepra. Observem que essas pessoas não se aproximam de Jesus, porque a exclusão das pessoas com lepra era tão grande que, se eles falassem com Jesus muito de perto, haveria a possibilidade real deles serem apedrejados para se afastar. Esse é o grau de exclusão. Esse é o grau de preconceito e marginalização dessas pessoas. Elas imploram a Jesus compaixão. Observem, elas não pedem sequer cura, elas pedem compaixão. Tem compaixão de nós. E é muito interessante, porque se você for aqui na primeira leitura de hoje, né, o livro dos reis, né, o segundo livro dos reis, você vê Naamã procurando Eliseu. É interessante porque Naamã não era judeu. Naamã era um sírio. Ou seja, ele sequer adorava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E na região de Eliseu havia muitos judeus penitentes com lepra. O que acontece? Por que Eliseu permite a cura, né? Por que Eliseu realiza um sinal para Naamã e não para nenhum dos outros que haviam com lepra naquela região? Certamente, ninguém pode explicar isso. Ninguém pode explicar por que este é curado e não os outros. E a gente tem que parar de tentar ficar arrumando motivo. O fato é que essa cura que Eliseu faz nos traz duas mensagens importantes. Primeiro, que Naamã, dentro da sua visão de mundo, quer pagar Eliseu. Eu quero te dar um prêmio por ter curado a minha doença, por ter me dado de volta a minha dignidade. E Eliseu fala, pela vida do meu senhor nada aceitarei. Sabe, quando eu ouvi isso, eu me lembrei do Evangelho de Mateus. De graça recebeis, de graça deveis dar. Os dons de Deus são graças que nós recebemos. Não podemos transformar a religião
em nenhuma forma de mercado. Não podemos aceitar os dons da religião, pelos dons da religião, alguma forma de pagamento. É claro que existem pessoas que dependem de suas atividades na igreja para o seu sustento. Mas que o ato religioso não seja o motivo do pagamento. Não é possível que nós entendamos que qualquer coisa, um culto, uma missa, um sacramento, um batismo, um matrimônio, tem que ser pago. Aceito que outras coisas sejam pagas, mas a graça não pode ser paga. E a outra coisa interessante é que esse sírio, esse homem que não acreditava em Deus, a partir dali passa a acreditar. Do mesmo jeito que estes que estavam aqui imploram a compaixão, mas não necessariamente eram seguidores de Jesus, provavelmente não eram. Provavelmente recorreram a Jesus em grau de desespero, em grau de angústia, devido a toda a exclusão que viviam. E é por isso que Jesus não vira e fala assim, vou curar vocês, acababacadabra. Não. Jesus vira e fala assim, vão aos sacerdotes. Vão aos sacerdotes porque são os sacerdotes que vão restituir o convívio social dessas pessoas. Sem os sacerdotes dizerem que eles estavam livres da lepra, eles nunca poderiam voltar à cidade. Então, Jesus primeiro cura a doença social dessas pessoas, para depois realizar a cura material. Mas a cura material existe para restituir o convívio social e para abrir o coração das pessoas para o grande mistério de Jesus ser o Deus encarnado. Por isso que eu não gosto de milagre, é por isso que eu gosto de falar como João. É um sinal. E aqui me vem um pouco pensando sobre a relação de Eliseu com nada insistiu um pagamento. Eu quero te pagar, eu quero te pagar. E Eliseu se mantém firme em não pagar. Sabe, me chama um pouco a atenção porque isso tem um pouco a ver com a segunda leitura, os conselhos que Paulo dá a Timóteo. Ele fala assim, se com ele morremos, com ele viveremos. Mas, Bernardo, a gente tem que morrer? Tem. E algumas mortes você tem que ter agora. Observa bem, o seu preconceito tem que morrer. A sua visão de bairrismo, a sua visão de restrição, de exclusão, tem que morrer. Para que Jesus viva em você. Observa que Jesus estava no meio de dois grandes grupos de pessoas que eram pagãos, que não eram pessoas ligadas à fé, né? Usando as terminologias de hoje, o povo da Samaria e o povo da Galileia não eram pessoas de bem. Eles não eram pessoas da casta superior da sociedade. Pelo contrário, sofriam intensa marginalização. Como até hoje alguns grupos, né, dentro da cidade ou dentro do país sofrem marginalização só pelo lugar onde moram. Observe que Jesus não impõe nenhuma condição, Jesus não faz nenhuma pergunta. Vem cá, vocês acreditam no Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó? Vocês estão arrependidos? Não. Jesus não quer saber quem é. Ele vai lá e cura.
Porque a verdade é o seguinte, a graça de Deus não tem fronteira. A graça de Deus não tem condição. A graça de Deus não tem restrição. Ela é dada a todas as pessoas. E se você não consegue entender que a graça de Deus é dada a todas as pessoas, você tem que deixar isso morrer. Morra ser excludente. Que renasça em você a fé inclusiva de Jesus. Né? Novamente, se ficar firmes na palavra, com ele reinaremos. Só pode haver o reino de paz e de amor que Jesus traz ao mundo. O reino de Deus só pode ser realizado se nós criarmos uma sociedade onde não exista nenhuma forma de exclusão, de marginalização, de preconceito ou discriminação. Temos que nos manter firmes nisso. Sejamos fiéis ao que Jesus nos ensinou. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida de vocês. E por fim, para eu não me alongar muito mais, por que só o samaritano voltou? Já pararam para pensar nisso? Porque ali havia 9 judeus penitentes, lindos, perfumados, pessoas de bem, que não voltaram. Mas aquele samaritano voltou. Porque a verdade é o seguinte, o samaritano já sofria discriminação, já sofria com preconceito, já era marginalizado antes mesmo de ter a lepra. E aí, quando a lepra cai sobre ele, o horror dele é muito maior. E ele recebe a mesma graça que os judeus maravilhosos, puros, fiéis, perfeitos e de bem. Ou pelo menos eles se achavam assim. Eu não me acho assim. Eu não me acho puro, perfeito, lindo, maravilhoso, santo, nada disso. Tá? Eu sou uma pessoa que estou caminhando com Jesus com todas as minhas misérias. Tá? Mas aqueles homens deviam se sentir muito bem, porque eram judeus. E eram judeus de regiões boas, com cuidados, seguidores de todas as normas e preceitos, e que ficaram doentes com lepra. Enquanto aquele samaritano, ele não prestava, era um samaritano. Né? E caiu com lepra, sofreu muito mais quando recebeu a graça. A graça para ele tem um novo significado. Porque não só ele foi curado da doença que o oprimia, que o marginalizava, como ao receber um sinal divino, se torna alguém que todos vão olhar e vão dizer, nossa, como esse homem recebeu essa graça maravilhosa. E dito isso, Jesus mostra a todos que a dignidade da pessoa humana não pode ser retirada por nada. E ele, ciente de todo o bem, ele acha necessário agradecer a Deus. Ele acha importante dizer a Jesus, Senhor, muito obrigado. Eu não merecia tanto, eu lhe sou grato. Quero louvar a intervenção do Senhor em minha vida. Sabe? Às vezes, é importante a gente distribuir a graça a todos, acolher a todos, incluir a todos e proteger a todas as pessoas. Porque se a gente não fizer isso, a gente está negando o ensinamento da passagem de hoje. Eu sei, pessoal, é difícil, é complicado, mas sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Daqui a pouco, assim que acabar, eu vou colocar à disposição, né, para que as pessoas possam ver, passar para os outros, né?
volto a insistir, a lepra na Bíblia não é a hanseníase, né? A lepra na Bíblia é uma mancha branca que descama ou coça, tá? Então vocês entendam isso para que vocês não transmitam para os nossos irmãos com hanseníase a discriminação, o preconceito, a marginalização, que eles já sofrem muito e que nós deveríamos deixar que ela morresse em nossa sociedade. Como falei também, devo lançar nos próximos dias um texto, não é grande, tá? Uma página no máximo, falando sobre a questão do armamento, da posse e do porte de arma. Algumas pessoas, aliás, várias pessoas têm me questionado, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja pelas mensagens no Facebook. Então eu resolvi fazer um texto. Em breve eu estou distribuindo ele aí para vocês poderem ver um pouco mais, né? Ah, Bernardo, eu já li um monte de coisa sobre isso. Sim, provavelmente já leu. E provavelmente as pessoas fizeram uma, vamos dizer assim, uma revisão incompleta do tema. Eu trouxe algumas coisas que as pessoas provavelmente não se lembram ou até não conhecem. Não tem nada demais disso acontecer. Ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas eu fiz questão de trazer esse texto, e se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta depois de eu colocar, é só fazer, tá, pessoal? Vou me despedir deixando a minha bênção, porque daqui a pouco tem que estar na igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje e sempre, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, amanhã, 19h30, tem outra live, tá? Quem quiser e puder vir aqui para partilhar comigo, eu vou ficar muito contente. Então, nos vemos amanhã. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.